Olá, amigos. Ponto de Vista está começando, destacando a manchete de hoje do Jornal da Manhã. Comerciante troca facadas com ladrão. A polícia tem aconselhado as pessoas a não reagirem diante de assaltos, de atitudes ameaçadoras de marginais e tudo mais, mas o problema é que o cidadão está perdendo a paciência, né? Com tantas ocorrências criminosas acontecendo por aí, chega um momento em que o cidadão fala que vou dar um basta nisso, porque, como temos relatado aqui, inúmeros marginais que circulam em Uberaba já foram presos mais de 50 vezes e continuam nas ruas atormentando a vida das pessoas. O Jornal da Manhã de hoje traz revelações exclusivas sobre o caso Reni, aquele gerente comercial que disse ter sido sequestrado e que até hoje não conseguiu falar com a polícia para contar o que realmente aconteceu. Dizem que ele está com problemas mentais, não consegue se lembrar do episódio em que se viu envolvido. O Jornal da Manhã conta também que a prefeita Lausita de Delta está sofrendo ameaças por telefone, por conta de uma auditoria que ela determinou nas contas da prefeitura. Muita gente tem interesse em que os fatos lá não sejam devidamente apurados. E na minha coluna você vai ficar sabendo que o médico Eduardo Crema diz que, em Uberaba, pessoas morrem ou ficam mutiladas por falta de um centro de atendimento de traumas. Porque, segundo ele, pessoas acidentadas no trânsito com problemas de traumas graves deveriam ser destinadas a um centro específico de tratamento e não aos hospitais que atendem outras especialidades ou atendem a tudo e a todos. Segundo ele, a ausência desse centro de tratamento especializado para pessoas com traumas pode implicar em morte ou mutilação do acidentado. Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Grave isso, não, professor? Gravíssimo. Aliás, o Crema já havia dito isso aqui no programa. Exatamente. Né? Professor, nos prontos-socorros há realmente essa carência de gente especializada para o atendimento de situações que fogem à especialidade ou exigem uma especialidade médica? Aquelas situações, bom dia primeiro, aquelas situações de rotina, um ferimento, coisa mais simples, eu acho que qualquer médico, principalmente esse que trabalha no pronto-socorro, ele resolveria. Mas situações mais graves, bem mais graves, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, ele bateu a cabeça, ruptura de tórax, aí realmente precisa de um pessoal bastante especializado e com experiência. Porque a experiência é fundamental e o raciocínio rápido, né? Outra coisa, tem que ter infraestrutura também. Não adianta o indivíduo ficar na maca, sem nenhuma assistência, e ser aquele atendimento mais ou menos. Professor, o fato de se chegar a um pronto-socorro com uma situação grave e o médico que ali está de plantão dizer, olha, vou ter de chamar um especialista em casa. Esse tempo decorrido entre a chegada do paciente e a busca deste especialista em casa pode fazer a diferença entre a vida e a morte? Eu acho que pode, embora seja uma situação mais rara. Mas poder pode. Medicina, tudo é possível. O ideal seria que o especialista estivesse no local. Principalmente agora que o Uberaba está com problemas de trânsito, em que uma demora de 10 minutos pode significar alguma coisa. Pois é, o doutor Eduardo Crema, professor da nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, até me disse que Uberaba tem um bom serviço de assistência ao acidentado no local, que são o resgate e o SAMU. Segundo ele, o serviço prestado em Uberaba é de primeira qualidade. Os profissionais, tanto do Bombeiros quanto do SAMU, estão preparados para esse primeiro socorro à vítima. Mas que quando chega no hospital, os problemas começam.
da falta de infraestrutura adequada e de pessoal qualificado. Outra coisa também é a superlotação, né? Porque lá no Hospital das Clínicas, nos corredores existem, no mínimo, por dia, uns 10, 15 aguardando leitos, né? São tratados na maca. E aqui voltamos ao velho problema, investimento em saúde que no Brasil deixa a desejar. Professor, nesse aspecto da superlotação, ainda me referindo ao professor Eduardo Crema, ele diz que 80 leitos do Hospital Escola ficam permanentemente ocupados por pessoas vítimas de acidente, que poderiam estar em outro local especializado para aumentar a rotatividade no hospital, porque o trauma acarretado pelos acidentes de trânsito são de recuperação demorada e de custos altíssimos. Porque a maioria, não tem uma estatística aqui para me falar com certeza, a maioria vai para o CTI depois, esses casos graves. E na CTI a quantidade de leitos aqui é pequena, porque além dessas pessoas, existem outras urgências, né? Doenças crônicas que precisam às vezes de internação na terapia intensiva, e isso às vezes é impossível, né, acontecer. Então eu acho aqui, Wellington, o seguinte, que muitas vezes se coloca como causa do problema o médico. Não é, ele é meramente acessório nisso. Aí, ele é importante, mas também é a infraestrutura hospitalar que lhe dê condições de atuar de uma forma correta, porque às vezes falta pinça, né? Falta catigute, aquela linha para costurar, são coisas mínimas que na hora não é encontrado, ou quando não ficam sob chaves, né? Às vezes tem que pedir a chave para abrir e tal, onde é que está aquilo. Tem que buscar o chefe do almoxarife em casa. Por causa de problemas secundários, assim, que a gente pode dizer, né? Furtos, especificamente? Não sei, Wellington. São problemas secundários. O ratinho leva o fio de costurar o paciente. Eu não sei se já aconteceu isso no Hospital das Clínicas, né? Sim. Porque vamos falar em direito aqui, ninguém pode falar nada sem ter prova. Professor, vamos tratar de um assunto sério aqui que o Conselho Federal de Medicina resolveu atacar. É ou não é legal o médico dar cartãozinho para o paciente e obter desconto na compra de um determinado medicamento? Olha, legal, como não está escrito em lugar nenhum que não pode, mas agora está, né? Não é correto, eu diria. Inclusive, isso já aconteceu uma vez, em que o representante de laboratório foi fazer essa jogada comigo, que o indivíduo, meu cliente, teria direito com o cartão de ir na farmácia e 50% de desconto. E eu lhe disse, por que o laboratório não dá o desconto para todo mundo? Só para os meus pacientes? Por que não abaixa o preço na farmácia para todo mundo? Eu suponho, na época eu tinha certeza, que os laboratórios têm um programa de fidelização, quer dizer, tornar fiel o indivíduo. Então isso aí, já há muito tempo atrás, é que o laboratório controlava o receituário do médico. E isso aí é antiético. Não é antiético para a indústria, mas é antiético, talvez às vezes o médico não saiba disso, né, dessa jogada deles, e realmente eles não sabiam, e acabava, aquilo ia funcionando a favor do laboratório. Então agora o Conselho Federal de Medicina vai sair publicado no Diário Oficial da União que essa atividade é proibida. Agora, isso não vai adiantar nada, né? Porque leis existem no papel, porque quem vai fiscalizar isso? E aqui eu acho que cabe à consciência de cada um agir da forma correta. Professor, o paciente não poderá ser prejudicado por conta disso, já que sem o cartãozinho ele não consegue o desconto na farmácia? Ele tem que pagar mais, né?
e acaba havendo, né, uma relação... Pois é, mas vamos falar aqui de um médico que seja responsável naquilo que está fazendo. Ele está prescrevendo medicamento para o paciente porque tem absoluta convicção de que o remédio funciona. Exato. Aí ele dá o cartãozinho para o paciente ter o desconto. Vem o Conselho Federal e diz, não pode dar o cartãozinho, o cidadão fica sem o desconto. Não é um prejuízo para o paciente? Nós estamos falando de médicos responsáveis. Tá, eu diria o seguinte, que existe uma melhor forma. É o governo pressionar a indústria para vender por aquele preço com desconto para todo mundo. Isso que seria correto. Porque às vezes o médico, o colega, ele não sabe dessa situação que está por trás disso. Então o que ele tem que fazer é o governo que tem que fazer, o Conselho Federal de Medicina. O argumento é simples. Por que que para uns vocês, indústrias farmacêuticas, vendem por preço e para outros vendem por outro preço? É lógico. Por que não nivela tudo? E colocar o médico aí como um bode expiatório da situação? Porque, inclusive, não, eu vou naquele médico, então, que tem o cartãozinho, né, que eu vou ganhar desconto. Quer dizer, está prejudicando o quê? O outro médico que não tem o cartãozinho. Né? Eu acho que tem que matar o mal pela raiz. Né? E o governo não tem medida provisória para tudo nesse país? Pode lançar uma medida provisória. Agora, a indústria farmacêutica argumenta não, que isso não é antiético. Que o médico tem liberdade de prescrição. Ele prescreve porque quer. Mas nós conhecemos o ser humano como é que é. O cidadão às vezes fica sonhando com aquele cruzeiro, né? Aquele congresso. Por falar em congresso, inclusive no novo Código de Ética, que o mês que vem já estará nos jornais, quer dizer, jornais oficiais, diz que o indivíduo pode viajar às custas da indústria. Só que ele tem que identificar-se com um crachá que ele está viajando patrocinado para aquele laboratório. Agora, professor, vamos fazer justiça também a esse tipo de situação. Normalmente, os congressos são patrocinados pela indústria farmacêutica. Não. O governo não oferece congressos de especialização para os profissionais. Verdade. Aí como faz o profissional? Porque é patrocinado pela indústria farmacêutica, ele não vai. Consequentemente, seus pacientes acabam sendo prejudicados de uma forma ou de outra, porque não há a atualização desse profissional. Não, exato. Inclusive, nós já dissemos aqui que a medicina não caminha sem a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é a mola propulsora do progresso médico. Só que isso é uma via de duas mãos, né? Tem o outro lado também, né? Que também a indústria sem os médicos não faz nada, porque quem vai receitar para eles? Sim. Agora, precisa ficar claro que indústria farmacêutica não faz caridade, né? É uma instituição destinada ao lucro, e esse lucro é importante para ela, para a descoberta de drogas inovadoras, quer dizer, de novos medicamentos e não cópia de medicamentos antigos. Modifica um pouco a molécula. Então, ainda está estrelada. Mas é preciso que haja duas vias, né, éticas. Nem a indústria pressionar, deixar a consciência de cada um receituário, e o médico está preparado para isso. Ele, na realidade, ele sabe o que é bom. E se isso existir, eu acho que é numa proporção muito pequena do indivíduo que receita sem aquela confiança, aquela certeza de que ele está fazendo o melhor para o paciente. Isso eu tenho certeza que o médico faz. Agora, o seguinte, tenha sempre aquela proporção, né, que pode ter algum problema nesse sentido. Professor, disseram aqui ontem no programa Ponto de Vista Religião que se quiser mudar de problema de saúde, muda-se de médico. Mudar de problema? É. Eu não entendi. Isso significa que a cada médico que o cidadão vai, ele tem um outro problema, que não aquele dito pelo anterior. A coisa funciona assim mesmo? Não, eu acho que não. Eu acho que talvez se queira dizer que o indivíduo deve procurar uma segunda ou terceira opinião. Não. Ele vai a um médico que identifica um problema nele. Se ele for em outro médico, esse outro já identifica uma segunda situação. Eu entendi.
mas a divergência, ela faz parte do exercício da medicina. Não é ciência exata. Não é ciência exata. Agora, se for em 4 e 3 disserem que é isso, provavelmente os 3. Agora, tem outra coisa também. Não significa que o indivíduo que procura o outro e o outro fala aquilo, que o outro está certo. Porque essa discussão, ela está prevista no Código de Ética, é chamada junta médica. Né? Junta médica, porque dentro de 4 paredes o indivíduo fala o que quer. Agora, eu quero ouvir ele falar diante de argumentos e numa discussão acadêmica, é diferente. Professor, a revista Veja desta semana publicou detalhes de um estudo do psicólogo americano Irving Kirsch, indicando que no máximo 25% da melhora obtida com antidepressivo está associada à substância ativa do remédio, apenas 25%. O restante vem do efeito placebo e da própria evolução da doença. Olha, isso parcialmente é verdade, que o efeito placebo, não tenha dúvida, ele tem eficácia. Mas esse número não é elevadíssimo, não, professor? Dizendo que a propriedade do remédio, do remédio simplesmente atua com 25% na cura do paciente? Aí que está, eu acho que esse é um ponto importante. Quando se escreve para leigos, precisa falar em que situação isso ocorreu, existe algum trabalho feito nesse sentido. A propósito, professor, sem querer interrompê-lo, a revista até traz comentários de outros profissionais criticando o trabalho, porque diz que não houve seleção de paciente por gravidade de caso. Exatamente, quer dizer, não existiu o diagnóstico da doença. Como é que um indivíduo pode lançar uma hipótese dessa, hipótese não, uma tese, sem ele ter feito o grupo teste? Né? A randomização. O que é randomização? O indivíduo que dá o remédio não pode saber o remédio que está dando. Porque só o fato de você receitar um remédio, o dente pode ficar bom. E depois quem vai colher os resultados, ele está sabendo qual remédio que ele fez. Então é uma pesquisa, é chamada fator de confusão. É o bias em inglês, quer dizer, uma tendenciosidade. Então, qual a doença que o levou a chegar a essa conclusão? Ou foram várias doenças? Lá não fala na pesquisa, provavelmente não fala. Agora, esse negócio de publicar em jornais leigos, em programas leigos, conclusões de trabalhos científicos, é um gravíssimo erro. Geralmente o que está na manchete, o sujeito lê a manchete, quando ele vai ler o trabalho e colocar alguém para analisá-lo, a coisa muda completamente. Agora, falar que só 25%... Mas o efeito placebo é uma realidade. Sem dúvida que existe. Então aí há um problema que, vamos dizer assim, profissional, que cada um defende aquilo que ele acha mais correto, que funciona mais. Só que isso tem que ser submetido à crítica. Quer dizer, houve manifestação de vários colegas criticando o trabalho. Aliás, esse é o problema de jornal. Né? Esse é o problema de jornal. É falar sobre stent, né? É falar sobre vitamina. Fez uma pesquisa na Inglaterra e disse que vitamina é bom para isso. Agora, qual foi a metodologia? Porque trabalho científico tem regras para ser... Quer dizer, tem os chamados critérios de inclusão. O que é isso? Você vai fazer uma pesquisa, critério de inclusão. Tem que ter um protocolo. Qual é o doente que não pode entrar naquela pesquisa? Por exemplo, nesse caso, qual é o doente que não poderia entrar nos antidepressivos? O indivíduo que tem, às vezes, uma doença orgânica, que não responde a antidepressivos, e aí ele tira a conclusão que responde, né? Porque ele melhorou. Tem muitas doenças crônicas que melhoram, porque eles têm surtos de regularização e tem fase de latência. Se ele pegar um indivíduo na fase de latência, que o indivíduo não tem nada, e dar remédio para ele vai achar que melhorou. Então isso é muito sério. Eu acho que esse problema de colocar em jornal, em revista leiga, sem ter a contrapartida, né? Sem ter outro lado, o contraponto de análise. A Folha de São Paulo, por exemplo, faz isso, mas ela sempre ouve, escuta especialistas brasileiros, né, renomados sobre aquele trabalho. Né? Realmente isso aí não tem. Isso aí tem que publicar onde foi que saiu. Perfeito.
Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta e nós vamos ficar conhecendo aqui mais um pouquinho da legislação e sua interpretação com o advogado Públio Emílio Rocha. Lembrando ao nosso telespectador que a programação do Carnaval em Uberaba começa nesta sexta-feira e vai terminar somente na terça, numa programação extensa aí, organizada pela Fundação Cultural. Que venha o Públio. Olá, amigos. Vimos recentemente o governo anunciar aí o aumento da licença maternidade de 4 para 6 meses. Realmente, ano de política, ano de eleição presidencial, é duro. O povo tem que ficar atento demais da conta. Por quê? Porque tem que ter cuidado com as meia-verdades ou uma mentira completa. Rigorosamente, né, as empresas já podem optar por essa prerrogativa de transformar-se em empresa cidadã, que permite ampliar o prazo de 4 para 6 meses da licença maternidade. Adesão ao programa, primeira verdade, adesão ao programa deve ser feita pela empresa. Né? Empregado, na opção, não é inicialmente dos empregados. Segunda verdade absoluta, somente as empresas optantes pelo sistema tributário de lucro real podem optar pela adesão a esse programa. A maioria das empresas, das pequenas empresas, que são do regime tributário lucro presumido, não podem optar por esse regime de empresa cidadã que concede ao empregado 6 meses de licença maternidade. Ora, e pelas regras, caso a empresa seja optante por esse regime de empresa cidadã, esteja nas condições em que o governo definiu, aí sim, a empregada que quiser ampliar seu prazo tem até 30 dias depois do nascimento da criança para optar por esse benefício de ampliar o prazo de 4 para 6 meses do licença maternidade. Evidente, é um benefício social, é o primeiro passo. Claro que nós desejamos que isso, de fato, seja ampliado para todos os trabalhadores, de fato e de direito, e que não seja apenas mais um dos tantos engodos que o povo brasileiro já assistiu, já viu e já passou por isso. Confiamos, sim, que algum dia isso se torne realidade absoluta. Direito, a arte do bem e do justo. Essa fase inicial da Copa do Brasil mostra a fragilidade do futebol brasileiro, gente. Uberaba, inclusive, vai jogar com Londrina aí nos próximos dias. O Botafogo do Rio perdeu ontem para o São Raimundo, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, por 1-0. Claro que haverá um outro jogo no Maracanã, o Botafogo poderá até ganhar de goleada, tudo é possível, mas o fato de perder para o São Raimundo mostra a fragilidade desses grandes clubes brasileiros. O Vasco da Gama, por exemplo, suou para ganhar do Souza da Paraíba por 2-1. O Araguaia, aquele que enfrentou o Uberaba aí na Série D, perdeu em casa para o Grêmio de 3-1 e num jogo só foi julgado para o espaço. Na Copa Libertadores, o Cruzeiro perdeu de 2-0 para o Vélez, na Argentina. E o lateral Gilberto, que está convocado para a seleção brasileira,
O jogo não tinha nem começado e ele já havia sido expulso de campo. O Cruzeiro jogou a maior parte da partida com apenas 9 jogadores. O São Paulo ganhou do Monterrey do México por 2-0. Professor Hamid, essa pergunta aqui vem de um telespectador ou de uma telespectadora. Ela diz que não se ouve falar em câncer no coração e pergunta: é possível câncer no coração? É possível naquele tipo de câncer que vem de outro lugar. A gente chama câncer metastático, quer dizer, o câncer está, por exemplo, na próstata ou no pulmão ou em outros locais e ele faz uma muda lá, quer dizer, um brotamento no coração. Câncer metastático é possível sim. Agora, o câncer primário de coração, quer dizer que aquele que surge lá no coração, esse é muito raro. Esse é raríssimo até. Nem 0,25%, 0,30% dos casos. Agora, o outro não. Mas mesmo assim, o outro não é tão frequente, mas não é raro. Professor, vamos falar um pouquinho aqui sobre as especialidades do senhor, grande reumatologista brasileiro. Os problemas de coluna têm aumentado em Uberaba? É difícil encontrar um cidadão que não esteja com a mão na cintura se queixando de problemas na coluna? É muito frequente. Inclusive, existem estatísticas sobre isso, dizendo que de 5 pessoas, 4, pelo menos 4, um dia terão algum problema de coluna. O problema é o seguinte: problema de coluna não é um só. Esse é o grande problema. Existem 120, até 150 hoje se fala, de doenças diferentes entre si que metem a coluna vertebral, ou diretamente ou indiretamente. O que é esse diretamente e indiretamente? Diretamente é quando o problema se situa lá na coluna, não apenas no osso, nas articulações, mas até na medula espinhal. Na medula espinhal. A medula, aquela espinha dorsal, e que vem de outro lugar, reflete lá, por exemplo, mulher que tem endometriose, ou que tem alterações uterinas, de retroversão, útero para trás ou para frente, ou tem uma inflamação nos anexos do útero, do ovário, a primeira manifestação pode ser dor na coluna. Então, nesses casos, quando não se faz o diagnóstico, a pessoa vai ficar sofrendo. E aí que está o desperdício de tratamentos ineficientes, evidentemente, que não vão funcionar. Então, são 120 e tantas doenças diferentes. Agora, a mais prevalente, traduzindo, a mais frequente, são as doenças mecânicas, mecânico-degenerativas. Por exemplo, uma cadeira como a que você está sentado agora, se ela não for ergonômica, quer dizer, adaptável ao corpo humano, você vai ter problema ao longo do tempo. Motorista de caminhão, que dirige de uma forma completamente sem rigidez, sem prevenção, vibração demais, o banco ruim, o indivíduo que levanta pesos, por exemplo, os estivadores de portos, que carregam muito peso, e assim por diante, porque a coluna é agredida frequentemente. E o que é que precisa fazer para prevenir? Eu acho que isso é importante. Esse é extremamente importante. É o exercício. Não é levantar peso, não. Exercício aeróbico. Combater o sedentarismo, Por obesidade. que o exercício, professor? Porque ele fortalece a musculatura? Além de fortalecer a musculatura, mas antes eu preciso explicar o seguinte, que a coluna vertebral, os discos intervertebrais, eles não têm suprimento sanguíneo como existem em outros órgãos. Quer dizer, não chega a artéria lá no disco. Ela chega próxima, mas lá ela não chega. Até na criança, até os 5, 6 anos, há nutrição vascular. No adulto, não. Então não vai oxigênio para lá. Como é que nós temos que levar esse oxigênio? Aumentando a capacidade aeróbica, quer dizer, a capacidade de gerar oxigênio e levar esse oxigênio para os tecidos. Isso se faz através
dos exercícios, principalmente aeróbicos, quer dizer, caminhada, natação, ciclismo. Podem ser complementados por exercícios próprios, né? Exercício de flexão, de extensão, etc. Então esse é o problema de coluna, é o mal da civilização, né? Inclusive, isso surgiu quando, Elton? A prova de que o problema é esse, que antes da civilização industrial, da indústria, da mecanização, os homens quase não padeciam, né? Não tinha automóvel. O indivíduo tinha que forçosamente caminhar, né? Forçosamente ele tinha que caçar. Agora, depois que surgiu a industrialização, com as máquinas fazendo o trabalho do homem, a proporção se inverteu. A modernidade tem sido prejudicial ao homem nesse aspecto? Nesse aspecto tem sido. Portão eletrônico, controle. Não levanta da cama e tal, não faz nada, fica só comendo. E o pior quando come porcaria, né? Eu acho que esse outro problema é a alimentação. Embora não há relação direta de alimentação com o problema de coluna. E isso acabou sendo, vamos dizer assim, acabou sendo assim, um bom negócio, né? Com a utilização de procedimentos necessários no tratamento. Tratamento de coluna, se não fizer exercício, agora aí que está, exercício orientado, né? E não combater a obesidade, sedentarismo, isso não vai resolver. Ah, mas para todos os casos assim? Não. Tem doença de coluna que tem que tratar com remédio. Claro, tem que tratar com medicamento. Então não é uma panaceia. E a primeira coisa é diagnóstico. Professor, e o fato da criança ficar transportando material escolar às costas dessas mochilas? Olha, tem duas situações aqui que precisa ficar claro. Existem desvios da coluna constitucionais, quer dizer, o indivíduo nasce predisposto a isso, chamada escoliose idiopática. Há uma rotação do corpo vertebral, ele roda, ele não fica no lugar correto e há um desvio. Então, essa escoliose idiopática. Tem atitude escoliótica. O que a mochila pode provocar, sendo carregada a pasta de um lado só, ele provoca uma atitude escoliótica. Quer dizer, não há um desvio do eixo da coluna. Isso é fácil de perceber. Se o indivíduo estiver em pé e ver desvio, manda que ele dobre o corpo. Se o desvio acabar, é uma atitude escoliótica. Se o desvio continuar apesar de flexão, dele dobrar o corpo, a gente continua vendo, e tiver a chamada giba. Giba é uma elevação da escápula, uma fica mais alta do que a outra. Essa é escoliose idiopática. Essa tem que ter cuidado. Essa não resolve com isso. Não resolve. A grande vantagem é que escolioses, elas começam às vezes entre 10 e 12 anos e a curva para por aí. Agora, aquela escoliose que progride, que vai progredindo, essa tem que usar colete. Ou às vezes até cirurgia. Então, escoliose tem que acompanhar. Mas de qualquer forma, vícios posturais, como aqueles provocados por pasta muito pesada, às vezes a criança quer carregar muito livro, né, para falar que é muito estudiosa e acaba fazendo uma atitude escoliótica. A mesma coisa é o problema de um membro mais curto que outro. Professor, nós estamos aí com a professora Cristina Webb na linha e vamos aproveitar aqui para abordar com o senhor um problema que está acontecendo em Uberaba, que é a ausência de vacinação antitetânica em fim de semana, sábado e domingo. Eu acho que isso é relativamente grave, porque as regras do Ministério da Saúde, o indivíduo com ferimentos leves, não vou dizer os ferimentos graves, é obrigatório se fazer no indivíduo que já foi vacinado, depois de 10 anos, ou não sabendo se foi vacinado, se não tiver certeza, é fazer um reforço imediato. Porque esse reforço imediato, ele vai aumentar, embora não seja um aumento violento, mas ele já vai fazer uma cosquinha, né, no corpo humano para produzir mais anticorpos. Agora, sob a alegação de que pode se demorar 2, 3 dias para fazer o reforço, então seria
sábado, domingo, e quando tem feriado é segunda, terça, aí são 5 dias. É o caso do carnaval agora. É o caso do carnaval. O que é que acontece? Se for um tétano com período de incubação curto, menos de 7 dias, tem que fazer vacinação imediata. Sob a alegação de que o indivíduo pode tomar soro antitetânico que vai proteger, existe muita discussão sobre isso, principalmente o soro de cavalo. A doutora Cristina, que nós vamos falar com ela é como diretora do Hospital das Clínicas e ela tem uma visão também a respeito disso. Então vamos conversar com ela, professor? Vamos. Alô, professora Cristina. Alô? Caiu a linha, infelizmente. Nós vamos tentar um outro contato com a professora. Ou seja, as pessoas que acabam sendo submetidas a um risco muito maior, pois é, mas pela ausência da vacinação. Mas desnecessário, Elton, porque é muito fácil deixar o Anatox na geladeira, porque vacina antirrábica existe, sob a alegação de que a raiva é muito mais perigosa. Evidentemente que a raiva é muito mais perigosa, mas isso não quer dizer que o tétano não seja perigoso. Ele caiu, a incidência dele no Brasil, por causa das campanhas de vacinação que quase erradicaram o tétano, que era difícil. 30 anos atrás, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, Hospital Escola antigamente, nós já tratamos de vários casos, era meio prevalente, caiu por causa da vacinação. Agora, relaxou a vacinação, quer dizer, por que o indivíduo tem que esperar 2, 3, 4 dias? Outra pergunta, e se um paciente morar fora na fazenda, que não tem condição de vir segunda-feira para fazer a vacina? Como fica isso? Leiteiro não passa na segunda-feira. Não passa na segunda-feira. Então, é coisa fácil, é deixar isso nos prontos-socorros e nas unidades. Eu não sei, na prefeitura parece que não funciona também. Então, acho que isso é uma situação que precisa de uma cautela, né, das autoridades de saúde de Uberaba. Professor, voltando à questão de doenças na coluna ou da coluna, as gradas correm risco adicional durante o período de gestação? Só que é um risco temporário. Quer dizer, não há lesão grave na coluna. O que acontece durante a gravidez, há uma embebição aquosa, quer dizer, a mulher fica com muito líquido no organismo e esse líquido ele afrouxa as estruturas da coluna, os ligamentos de sustentação e os músculos, porque a barriga vai para frente e aumenta a lordose, aquela curva de cima. Nós fizemos um trabalho em 1994, aqui no Hospital das Clínicas, 70% das grávidas tinham isso. 70% das grávidas tinham esse problema decorrente mas benigno, né? Sem problema nenhum, que depois volta tudo ao normal. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E agora sim vamos conversar com a professora Cristina Webb. Professora, bom dia. Nós estamos aqui com um problema levantado neste programa, que é a ausência da vacinação antitetânica em fim de semana, ou no final de semana, sábado e domingo. Isso acarreta risco para as pessoas que precisam da vacinação? Bom dia, Wellington. Tudo bem? Bem, muito obrigada. Olha, em relação à vacina, a Anatox tetânica, que é um medicamento, né, para prevenir que as pessoas desenvolvam tétano, ela deve ser utilizada independente do dia da semana e do seu horário. Porque algumas pessoas podem ter uma imunidade parcialmente ativada, ou seja, fez o uso de 2, 3 doses ou já passou do prazo, e o simples fato de você aplicar o mais precoce possível, você reestimula o sistema imunológico, prevenindo essas pessoas. Então, sábado e domingo tem que ter, sim, disponível para a população, não só o soro, que são para aqueles casos graves, que geralmente vêm para o hospital de clínicas, para poder fazer a aplicação. Mas a Anatox, ela pode voltar a ter o seu papel desencadeador dessa resposta imunológica o mais precoce possível. Professora, a determinação do Ministério da Saúde não é de que o medicamento esteja disponível a todo instante para os pacientes? Todo esse esquema, algumas vacinas, elas são inclusive disponibilizadas nos hospitais que fazem urgência e emergência
para algumas situações especiais. Em relação à vacina, algumas delas são consideradas da agenda vacinal, né, do programa de vacina, e não teria o serviço de vacina ficar aberto todo esse tempo. Mas ela deveria ser disponibilizada às unidades de que fazem pronto atendimento ou mesmo fazem atendimento de alta complexidade na emergência e urgência. Professora, não soa estranho esse fato de que no fim de semana o chefe do almoxarifado está fora com a chave no bolso? Bom, a sala de vacina é uma sala especial, que a gente realmente tem ali uma temperatura adequada, a conservação, a abertura dos lotes com todo cuidado. Mas nada impede que aonde se tem os serviços de pronto atendimento e de emergência, que tem geralmente uma farmácia satélite, que disponibiliza inclusive o soro, né, outros produtos biológicos, poderia muito bem ser o responsável, independente da vacina, né, da sala de vacina que tem normalmente o seu atendimento ambulatorial. Professora, a senhora diria então que o correto seria CAN, ou seja, as unidades de pronto atendimento, hospital e escola, terem essas vacinas ou a vacina antitetânica, que é o alvo do assunto aqui, sempre disponível? Seria muito prudente que esses locais também tivessem, né, disponíveis esse medicamento, porque se o paciente já faz num atendimento aqui a primeira dose, ele pode voltar, muitos são de fora, são de fazenda, eles já voltariam só para fazer a segunda dose, né, depois de 30 dias. E às vezes o que a gente vê, a gente passa a prescrição e ele às vezes não volta nem para tomar a primeira dose. E essa primeira dose pode ser definidora para a evolução do seu processo. O tétano mata, professor? Com certeza. Ainda hoje? Ainda hoje, sem distinção de classe econômica, social ou cultural. Ele é democrático? Totalmente. Professor, em relação à dengue, o que é que a senhora pode nos dizer? A senhora que é uma renomada infectologista. Wellington, olha, a dengue esse ano está nos surpreendendo. O que nós tivemos de calmaria o ano passado, esse ano ela voltou com uma preocupação a mais, porque nós já temos uma população altamente suscetível ao segundo episódio. O segundo episódio significa necessariamente risco de dengue hemorrágica ou não? Não. A dengue hemorrágica, ela pode ocorrer já no primeiro episódio, em torno de 2% da população, e o segundo episódio aumenta esse risco para 4% até 8%. Ou seja, 92% das pessoas vão apresentar uma forma clássica, né, da dengue. Inclusive, a sintomatologia pode até ser menor, ou seja, os sintomas de febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça serem menores do que no primeiro episódio. Sim. O benabense está correndo risco nesse momento, professora? A dengue, sim. A dengue está presente entre nós. A gente está percebendo que a população está assustada, mas, ao mesmo tempo, tem que se levar em conta que outras doenças febris também circulam e não supervalorizar a sintomatologia como se todo fosse dengue. Não esquecer que nós temos outras viroses da época própria do verão, as infecções intestinais, intoxicações alimentares, né, infecções de trato urinário, pneumonias. Nunca deixar de esquecer, sempre procurar assistência médica para realmente definir se você está ou não com um quadro sugestivo de dengue. Professora, por mais que se fale da necessidade de o cidadão fazer a sua parte na questão da prevenção à dengue, cada vez que a prefeitura bota caminhões nas ruas para recolher lixo que está na casa das pessoas, a gente fica assustado com o volume de coisas que as pessoas guardam em casa desnecessariamente. Mais recentemente, a prefeitura recolheu 151 caminhões de lixo nas casas das pessoas. Agora, o prefeito está mandando um projeto de lei à Câmara para penalizar com multa as pessoas que têm piscina em casa e não cuidam, ou furou tanques, etc. Como infectologista, qual a opinião da senhora sobre isso? Deve-se realmente endurecer na relação com a população
para que ela faça a sua parte ou há exagero nisso? Olha, Wellington, eu sou muito pouco crédula em que lei resolve. Eu acho que no Brasil nós temos um excesso de leis, de punições, e normalmente ela tem alguns rigores dirigidos. Então, o que eu acho que tem que ser muito bem trabalhado, e é o que a gente realmente acredita, e eu como educadora, é a educação da população. Então, eu acho que a hora que a população realmente conscientizar, como, por exemplo, a gente vê no Japão, há uma população totalmente educada para o controle da produção de lixo, de comportamento social, provavelmente ela vai ser muito mais efetiva do que uma simples lei, uma simples punição. Afinal de contas, nós somos muito jovens, né, professor? Obrigada pela parte. A única coisa que nos separam do Japão aí são uns 2.000 anos, simplesmente, né? É. Então, logo, logo, nós vamos estar educados igual os japoneses, Se né? Deus quiser. Professor Eu ainda espero Ramiro, ver. alguma pergunta para a professora Cristina, professor? Não, eu só queria pedir a Cristina para viabilizar isso no Hospital Escola. A vacinação A antitetânica. vacinação no pronto-socorro, deixar acessível, porque não vai custar nada fazer mais uma injeção no indivíduo pelas mesmas razões que ela já advogou, da extrema necessidade de fazer isso. Ok. Professora, muito obrigado, viu? Obrigado por sua atenção, você. tá? Muito Aproveite obrigado. bem o carnaval. Se Deus quiser, e tenha um bom dia. Muito obrigado, professora. Professor, quais são as cautelas que devemos ter em relação à coluna, já que estamos nos encaminhando aqui para o encerramento do programa, e é bom fechar esse assunto com orientações à população. Primeira coisa, é a mais importante delas, fazer o diagnóstico da doença. Porque dor lombar ou ciático não são doenças, são sintomas. Então, o primeiro ponto é esse. Fez-se o diagnóstico, a orientação, no caso das doenças mais prevalentes, quer dizer, aquelas mais frequentes, mecânicas. A coluna é uma obra de engenharia perfeita. Quando as regras naturais são pervertidas, desequilíbrios, não vamos discutir isso aqui, tem que recompor esse equilíbrio, corrigindo vícios posturais, fazendo exercício, não engordando. E outro aspecto muito importante, Wellington, que não é valorizado, levar em conta os aspectos emocionais. Por que a coluna é a caixa de ressonância do psiquismo? Já na mitologia grega, você não lembra do indivíduo carregando o globo nas costas? O Atlas? Perfeitamente. Então, esse fato é uma simbologia que o indivíduo que tem muitos problemas emocionais, que carrega nas costas uma série enorme de problemas, a coluna dele vai ser uma ressonância do psiquismo. Então aí vem esse diagnóstico de fibromialgia. Doeu é fibromialgia. Nós já falamos aqui que essa não é doença, é uma síndrome. Como doença ela não existe. Então, exercício físico, estado emocional, alimentação para não engordar e diagnóstico precoce. Fatores acessórios. Cadeiras, colchão, atenção, colchão não cura doença de coluna não, isso precisa ficar claro. Esse colchão que é vendido aí como cura tromboflebite, cura problema de coluna, cura dor de barriga, né? Cura varize, colchão não cura doença, nem travesseiro, ele é um fator acessório. Automóvel, o indivíduo que dirige mais de 4 horas, ele vai ter, em 80% dos casos, problema de coluna. Por quê? Porque o homem não foi feito para ficar sentado. Toda vez sentado na cadeira, a pressão no disco, aquele disco que é o amortecedor da coluna, ela aumenta em relação ao repouso quase 5 vezes. E sentado é a pior posição para o corpo humano. Melhor deitado, mas ninguém vai ficar deitado o dia inteiro, nem ficar em pé o dia inteiro. Porque ficar em pé muito tempo também faz mal. Então, automóvel. Vamos dar a receita aqui, Wellington, de automóvel? Sim, rapidinho, que estamos com o tempo estourado.
Bom, não é uma receita para todo mundo, nem sou garoto propaganda da indústria automobilística. O melhor carro para a coluna vertebral é aquele que tem banco bom e tem transmissão automática. Ou seja, não é carro para pobre. Professor, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.